bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Estamos de volta nesse sábado, com a nossa segunda etapa, falando sobre o movimento de vanguarda do movimento espírita divinopolitano. Estamos aqui para falarmos da vanguarda desse movimento espírita, bandeirantes, verdadeiros vanguardeiros, verdadeiros baluartes, que aqui chegaram, trouxeram toda a sua contribuição, trouxeram todo o seu trabalho, toda a sua dedicação a esse movimento espírita divinopolitano. Vencendo as barreiras do preconceito social religioso, rompendo, então, essas barreiras da religião predominante naquela época. E aí, esses grandes baluartes aqui trouxeram para nós essa grande possibilidade de fazermos de Divinópolis um grande movimento espiritualista, onde a doutrina espírita, ela hoje está muito bem representada pelo movimento espírita atualmente em Divinópolis. Como eu comentei, que a história da formação do movimento espírita de Divinópolis. Tivemos grandes batalhadores, grandes cooperadores, tivemos aí esses baluartes que iniciaram esse grande movimento espírita de Divinópolis. Mas hoje, falando a partir do momento em que nós ouvimos José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Gesso Maia, Dona Floripes e o professor William Tonelli, eu quero agora falarmos um pouco a respeito desse grande baluarte, José Maria Álvares Campos, natural da cidade de Cajuru. Esse grande nobre homem, a quem nós devemos a gratidão, o respeito, o carinho pelo trabalho prestado. Porque a história do movimento espírita de Divinópolis, ela prossegue, aumentando, ampliando, com a chegada de José Maria Álvares Campos para Divinópolis, vindo da cidade de Cajuru. José Maria Campos, ele perdeu um filho num acidente, quando seu filho estudava medicina em São João del Rei, numa expedição, o seu filho morreu afogado. José Maria Campos passou por grandes dificuldades em aceitar a perda física do filho. Foi, então, aconselhado a começar a ler livros espíritas. E ali, José Maria Campos, ele vai casar com a sua grande esposa, Mariana Campos. E ali, a Mariana Campos lhe deu um grande suporte naquela época, da perda do filho. E José Maria Campos começou a estudar a doutrina espírita, encontrando consolo e reconforto para aquele momento em que ele vivia da perda do filho. Filho jovem, ainda para formar em medicina, passa por um acidente, um afogamento, e morre numa expedição. Com isso, José Maria Campos praticamente começa a estudar e começa a frequentar algumas reuniões mediúnicas na casa de um grande vulto, São Manuel Álvares Campos, Manuel Filho, lá na cidade de Cajuru. E aqui nós temos a jovem Muriel, filha de José Maria Campos, casou com José Carlos Pereira. José Carlos Pereira a conheceu lá na cidade de Cajuru, casaram, certo? Mas um fato curioso que nós não podemos deixar de falar é esse aqui, que José Maria Campos
seu trabalho era farmacêutico. Ele tinha uma farmácia lá em Cajuru. E o padre, na época, da igreja em Cajuru, passou a persegui-lo. E ameaçando os seguidores da igreja que quem comprasse remédio na farmácia do senhor José Maria Campos seria excomungado. E aí ninguém passou a chegar e nem passar na porta da farmácia do senhor José Maria Campos. E aí ele não vendia remédios, entrou em crise financeira, em crise material, se sentiu na obrigação de transferir para Divinópolis. E na transferência para Divinópolis, o José Carlos Pereira já havia, de certa forma, casado com Muriel, sua esposa. E vieram para Divinópolis. E aqui, José Carlos Pereira, ainda muito jovem, né, ele mudou para Divinópolis e aqui ele iniciou o seu trabalho espírita. Porque a família já tinha um certo apreço às reuniões mediúnicas que aconteciam lá na cidade de Cajuru. Mas José Carlos Pereira, ele, de certa forma, ele conheceu o senhor Máximo Franklin, que havia chegado da cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo, e que o senhor Máximo Franklin, outro espírita, realizava reuniões mediúnicas na sua casa. O senhor Máximo Franklin, ele residia numa casa ali na BDR. BDR quer dizer Beirada da Linha. Ali, próximo à ferrovia, ali no bairro Porto Velho. E ele ali residia. E as reuniões mediúnicas aconteciam na casa do senhor Máximo Franklin. José Carlos Pereira, então, passa a frequentar lá a casa do senhor Máximo Franklin. E passa também José Maria Campos, com sua esposa também, frequentar as reuniões. E ali já havia alguns outros frequentadores de Divinópolis, que frequentavam a casa do senhor Máximo Franklin. Mas aí, o senhor José Maria Campos, ele trouxe a sua farmácia para Divinópolis e ele estabeleceu na Rua Goiás, ali em frente ao antigo Cine Arte Ideal, na Rua Goiás, farmácia Campos. E no fundo residia o senhor José Maria Campos. E ele também realizava reuniões mediúnicas na sua casa. Então, foram dois grandes movimentos que deram uma grande contribuição, tá, ao movimento espírita divinopolitano. Máximo Franklin e sua esposa Marinha, tá, trouxeram para Divinópolis uma grande contribuição. Máximo Franklin era médium clarividente, doutrinador, médium psicofônico, realizava reuniões de doutrinação ao público no Centro Espírita Irmão Camilo, isso mais tarde, né? Mas na sua residência, ele realizava as reuniões mediúnicas. Nessa época não tinha estudo, não tinha palestras, não tinha grupos de estudo, era somente reuniões mediúnicas. Ele comentava que tinha um mentor, tá, chamado o Padre Vitor, era o mentor do senhor Máximo Franklin. Ele sempre comentava, meu mentor, o Padre Vitor, está aqui, está nos assistindo. E sempre dava comunicações, o Padre Vitor. Então vejam vocês que por trás de tudo isso aí, do preconceito da própria igreja, não faltava oportunidade de padres já falecidos como sendo mentores, como sendo, quer dizer, protetores de médiuns espíritas. Então, Máximo Franklin era excelente doutrinador, clarividente, médium psicofônico. Tinha uma fala assim, falava muito do Evangelho. As suas falas, no Centro Espírita Irmão Camilo, quando eu o conheci, ele falava muita coisa a respeito do Evangelho de Jesus. Tinha realmente assim, um amor muito grande pela causa espírita. Ele só tinha um pequeno defeito, ele não gostava de padre. Ele metia o pau nos padres, sabe? Criticava muito os sacerdotes, tá? Mas José Carlos Pereira, no ano de 1946, ele vai construir a primeira sede do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, na Rua Rio Grande do Sul, 270.
está aí uma foto que ele passou em mãos para mim, me garantindo que eu preservaria uma foto da construção do primeiro pavimento do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Então está aí na Avenida do Rio Grande do Sul, número 200. Hoje já bastante ampliado. Aí ainda é uma foto muito antiga desse Centro Espírita Estudante do Evangelho, uma fachada ainda muito velha, que graças ao trabalho de grandes cooperadores, como temos lá hoje, a casa ganhou essa fachada bonita, essa nova fachada, Centro Espírita Estudante do Evangelho. É uma gracinha, é lindo, é bonito, dá gosto em ver a fachada hoje do Centro Espírita. Reformado, estruturalmente falando, né? Tudo trabalho iniciado pelo José Carlos Pereira, a quem devemos muito o respeito, a gratidão pelo trabalho prestado ao movimento espírita divinopolitano. Então está aí, Centro Espírita Estudantes do Evangelho, tá? Mas José Carlos Pereira, além de espírita, ele fundou o IEC, o Instituto de Educação e Cultura, que hoje é o Integral, é a escola integral, ali na Rua Piauí, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, naquele quarteirão. Hoje o Integral, a escola integral. Antigo IEC, Instituto de Educação e Cultura, fundado pelo nosso estimado José Carlos Pereira. Tá? Então vejam vocês o trabalho desse homem, né? Mas não ficou somente nisso. Porque José Carlos Pereira, no ano de 1954, juntamente com Rosenwald, tá? Hudson, fundaram o Lar das Meninas, lá no bairro Porto Velho. O Lar das Meninas, aqui, quando a sua fundação, no ano de 1954, depois, um pouco mais velho, hoje totalmente reformado, a sua aparência, a sua estrutura física, jurídica, certo? E os trabalhos prestados. Então, José Carlos Pereira, com a Muriel, a dona Zilca era esposa do senhor Rosenwald. Dona Zilca era um encanto de pessoas. Eu conheci a dona Zilca, risonha, alegre, muito agradável, muito afetuosa, muito carinhosa. Dona Zilca prestou um grande trabalho ao Lar das Meninas, como também a dona Muriel. Muriel era esposa do José Carlos Pereira. Prestava um grande serviço ao Lar das Meninas, que foi uma casa em que abrigava meninas, hospedava meninas, é um internato. E que hoje foi reestruturada totalmente em todo o seu aspecto físico, jurídico e de trabalho prestado, como sendo praticamente uma creche. Tá? Hoje não passa sequer de uma creche, onde as crianças entram pela manhã para que seus pais possam trabalhar e depois, à tarde, os pais buscam essa criança. Então, não é bem um internato, tá? Mas é uma creche que presta um relevante trabalho social. Uma pessoa que nós não podemos esquecer de falar. Rubens Romanelli. Eu não conheci pessoalmente, mas ouvi falar muito bem de Rubens Romanelli. Nascido aqui em 1913, em Divinópolis. Falecido com seus 30 anos de idade num acidente automobilístico, indo para Brasília. Falam José Carlos Pereira que Rubens Romanelli foi um grande vulto espírita divinopolitano, mineiro, um grande orador, um grande pregador da mensagem do Evangelho de Jesus. Tá? Tem o seu livro chamado Primado do Espírito. Excelente livro de Rubens Romanelli. Este homem é o gesto da simplicidade, da humildade, da caridade.
Senhor Avelino Arantes do Nascimento. Exemplo de vida. Exemplo de generosidade, de amor ao próximo. Esse homem, meus amigos, eu o vi muitas vezes passando pelas ruas da cidade de Divinópolis, puxando um carrinho. Um carrinho de 2 rodas, rodas de madeira. Um carrinho onde ele catava papéis pelas ruas da cidade. Naquela época não tinha garrafas PET. Não tinha ainda aquelas latinhas de alumínio de cerveja. Não. E não tinha sequer vasilhames também de vidro, tá? Nem de PETs. Era somente papéis. Catava papelões, papéis e vendiam. Sabe para quê? Com dinheiro? E para quem? Já era aposentado da rede. Não precisava. Mas ali fazia um trabalho de benevolência, de beneficência, um trabalho de amor, um trabalho de caridade. Pegava esse dinheiro, comprava leite. Leite, que saquinho de leite. Levava para quem? Para os filhos das prostitutas da zona boêmia, que havia aqui em Divinópolis. Ali nas imediações da rua 21 de Abril. Tá? Ali, as prostitutas que ali residiam na zona boêmia eram exploradas sexualmente. E quando tinha seus filhos, não tinha sequer como tratá-los, amamentá-los. Senhor Avelino catava papéis, vendiam, comprava leite e levava para essas crianças. Eu nunca vi tanto exemplo. Exemplo de amor ao próximo, que para nós é modelo, certo? É modelo para que nós possamos imitá-lo. Não seguir, porque ele não é guia, certo? Mas pelo menos assim, a gente imitá-lo ele, certo? Porque é o exemplo de generosidade, de humildade, de amor ao próximo. Senhor Avelino Arantes do Nascimento. Tá? Tivemos Dona Florips Alves Barbosa, filha do senhor Manuel Alves Santos e sua esposa da cidade de Cajuru. Dona Florips Barbosa veio da cidade de Cajuru. Era filha do senhor Manuel Alves Santos, natural da cidade de Cajuru. Manuel Alves, ele levou o senhor José Maria Campos a se tornar espírita. Porque ele já comungava com as ideias espíritas, já tinha obras espíritas em sua casa. Então, Dona Florips veio para Divinópolis, certo? Filho do São Manuel Alves Santos. Porque a Dona Conceição, esposa do Gesso Maia, era filha do São Manuel Alves, na cidade de Cajuru. O São Gesso Maia vai casar com a Dona Conceição. E também veio para Divinópolis. Está aí esse grande batalhador. Esse homem que eu considero um grande conciliador. Ele tinha uma grande vantagem. Aonde ele chegava alegria, chegava paz, porque é um homem sereno, um homem tranquilo, um homem administrador dos conflitos das pessoas. Ele chegava, apaziguava, certo? Era muito tranquilo, era muito sereno. Gesso Maia, casado com a Dona São, mudou-se para Divinópolis. Está aí, ainda quando casado recentemente, está aqui um bebê, que hoje é nossa amiga Genilda. Genilda, uma grande batalhadora, espírita, palestrante de Divinópolis, uma das cooperadoras e fundadoras da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, juntamente com seu pai, Gesso Maia, vindo para Divinópolis. A Genilda, ela veio da mocidade, Leonice Pontes, do Centro Espírita estudando o Evangelho, tá? E é uma grande batalhadora. O Gilcinho, um grande baluarte, filho do Gesso Maia, um menino encantador, certo? Que está há
até hoje entre nós. Exemplo de redenção, de resignação, de amor. Um grande baluarte do movimento espírita divinopolitano. Está aí ele, mais a sua mãe, Conceição, a Gilda, também irmã da Genilda, filho do Sr. Geso Maia, o Gilcinho. A família Maia trouxe uma grande contribuição para o movimento espírita em Divinópolis. Eu sou prova disso, porque eu gostava muito do Geso Maia. Geso Maia não tinha formação escolar, certo? Aprendeu a ler e escrever estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e isso ele falava para a gente. Eu aprendi a ler e escrever estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Excelente orador, certo? Na área do Evangelho. O Sr. Geso Maia tinha uma facilidade enorme em falar do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostava muito das suas palestras, versando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a ele, a nossa gratidão, certo? A nossa, digamos assim, apreciação, admiração, o nosso respeito, como sendo um baluarte. Maurício Paiva. Nome inesquecível. Um grande cooperador. Filho de portugueses, que residia ali na Avenida 1º de Junho, ali no pé da ponte que atravessa para a Esplanada. Seus pais moravam ali numa casa onde havia um lote enorme na frente. Maurício Paiva, quando eu conheci, ele frequentava o Centro Espírita estudando o Evangelho. Maurício Paiva, um grande estudioso, um grande pesquisador, um grande orador, um grande batalhador espírita. Exemplo de vida. Maurício Paiva chegara a ser radical, de tanta presteza, de honestidade, de transparência, de fidelidade doutrinária. É um homem que teve um grande papel no movimento espírita de Divinópolis, porque foi uma pessoa que construiu esta casa que hoje chama Centro Espírita Casa do Caminho, que vamos falar dela na oportunidade. Então, Maurício Paiva, ele desmanchou uma casa velha, certo? E construiu um prédio de 2 pavimentos, onde tem hoje o salão em cima, salão de reuniões públicas, e embaixo era para ser uma cantina. Aliás, funcionou como cantina por um período. Construção feita pelo nosso estimado Maurício Paiva. Onde, em 1994, tivemos a inauguração dessa casa. Viu? Graças ao trabalho dele, do Maurício Paiva. Tá? Está aí a inauguração da casa. Um salão muito bom, cadeiras confortáveis. Hoje temos até condicionadores de ar. Essa época foi muito marcante. A inauguração da Casa do Caminho. Antiga Amor de Jesus. Antigo Centro Espiritualista Pan-Americano. Do Centro Espiritualista Pan-Americano, Amor de Jesus, hoje a Casa do Caminho. Trabalho do Maurício Paiva, a quem eu sou prova, testemunho, da sua transparência, da sua honestidade. Eu nunca vi tanta honestidade. Eu tenho certeza que Maurício Paiva deve ter gasto muito dinheiro do seu bolso na construção do prédio Casa do Caminho. Eu tenho quase certeza. Fundação Espírita Lar da Esperança, um projeto dele, tá? Que engloba um amplo trabalho social. O projeto Lixo Reciclável, na onde ele conseguiu grandes verbas, vendendo papéis, garrafas PET, alumínio, vidro, papelões, e com dinheiro ele fez uma bela reforma no Núcleo de Ação Social Caminho da Esperança, fazendo a reforma estrutural do prédio, o NASCE. NASCE, vou falar dele depois.
foi fundado pela nossa amiga Eliane Miranda. Mas o Maurício Paiva, ele abraçou o NASCE. E ali fez uma grande reestruturação do prédio. Um galpão para guardar os recicláveis, certo? E estruturou com os móveis, com um salão de reuniões, com uma cozinha, certo? Então, Maurício Paiva, para mim, é um grande batalhador, tá? Foi diretor do Lar das Meninas por um grande período, e ali fez grandes reformas administrativas, estruturais do prédio, tá? E o projeto dele, Lar da Esperança, que ali foi introduzido. Então, seu trabalho é de relevância social, excelente orador, excelente historiador, suas palestras eram ricas em história universal. Eu aprendi muitas coisas com Maurício Paiva. Quando eu comecei no movimento espírita 50 anos atrás, eu tinha a companhia dele, o auxílio dele, as orientações dele. A ele eu devo muito a gratidão pelo trabalho, pelo apoio prestado à minha iniciação. Mas, antes que eu prossiga neste sábado, que nosso tempo já está esgotando, eu quero muito adiantar para vocês que o Maurício Paiva, tá? Juntamente com o professor William Tonelli, foram grandes baluartes no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Né? Verdadeiros apoio moral, apoio logístico, certo? Apoio afetivo, porque foram grandes cooperadores, Maurício Paiva, juntamente com o professor William Tonelli, Roberto Gontijo, tá? E tantos outros, como, por exemplo, Gerson Maia, Dona Margarida e a própria Dona Florips, a mãe do nosso amigo estimado, amigo Gilmar Barbosa. Maurício Paiva, esse excelente batalhador, esse trator para trabalhar. As suas coisas são muito bem feitas. A Casa do Caminho é um exemplo típico. É uma construção, de primeira classe. Estruturalmente falando. Viu? Então, meus amigos, eu quero prometer a vocês que no próximo sábado eu vou dar continuidade na terceira parte, começando a falar do professor William Tonelli, esse renomado orador espírita, a quem devemos também a gratidão, a admiração pelo trabalho prestado ao Centro Espírita, estudando Evangelho, e mais tarde ao Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que foi um dos grandes cooperadores e fundadores dessa casa. Tá? Então, a ele, a nossa grande admiração e respeito. Meus amigos, chegando ao final do programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Eu quero convidar a vocês a estar conosco no próximo sábado, às 9h30 da manhã, na TV Candidez, canal 13, assistindo o prosseguimento, a continuidade da terceira parte desse programa, dos vanguardeiros do movimento espírita de Divinópolis. A todos vocês, um bom sábado, um bom final de semana, com muita paz, com muita luz. Obrigado. Fica com Deus.